Ó, pessoal, arrematei as folhas aqui, tá vendo? Já fiz aqui aonde eu mostrei pra vocês, na laçadinha que a gente deixou sem trabalhar, aqui na parte de baixo, tá? Agora eu vou virar aqui, ó, pra gente trabalhar o bracinho da nossa rosa. Com o fio vermelho, eu vou fazer um círculo mágico, mas eu já vou deixar um pedaço maior para a gente usar ele para fazer a costura. Então, eu faço o círculo mágico um pouco mais à frente, assim, ó, deixando esse pedacinho passando. Dentro desse círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Aqui tá uma chuvinha gostosa, bem fininha. Na sua cidade tá chovendo? Essa é época de janeiro, aqui chove, de repente faz sol, aí de repente chove de novo. Tem dia que chove o dia inteiro, tem dia que tá calor. Mas é muito bom essa época. Feitos 6 pontos, você fecha o círculo e pode finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos, certo? Aqui é o começo do braço da nossa rosa. Eu vou subir uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou continuar com 6 pontos baixos, certo? Feito o 6º ponto, eu já vou finalizar aqui, ó, no primeiro ponto que nós iniciamos. Então, nessa segunda carreira, continuamos com 6 pontos baixos. Espera aí que eu peguei o fiozinho do centro aqui junto. Então, vou voltar aqui. Puxar ele pra cá. E agora eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar esse fio vermelho, porque agora nós vamos trabalhar com cor de pele. Vou passar por dentro dessa laçada aqui, só para não desmanchar. E o fio aqui do centro do círculo mágico, que a gente vai usar para fazer a costura, eu vou passar para frente aqui, tá? Porque agora a gente vai fazer o bracinho, que esse aqui vai ficar como se fosse a manga do vestido, né? Eu vou prender o fio cor de pele na linha, na agulha, como se fosse iniciar uma corrente, igual eu já venho mostrando para vocês, né? E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou continuar com 6 pontos baixos. Será a carreira de ponto sobre ponto. Ó, então, comecei com um ponto baixo, venho no próximo ponto, meu segundo. Eu vou fazer 4 carreiras, ponto sobre ponto, com essa cor bege, tá bom? Ó, pessoal, fiz 4 carreiras de ponto sobre ponto com essa cor bege. Agora, eu já posso cortar esse fio, puxar essa laçada aqui, colocar a ponta na agulha, pra gente rematar essa pontinha. Vou pegar as laçadinhas de fora de cada ponto que nós trabalhamos. Não precisa colocar enchimento nessa pecinha, tá? É uma pecinha muito pequena, então nem precisa colocar. Ó, ficou desta forma, tá vendo?
É um braço bem simplesinho, bem pequeno, para não atrapalhar na hora de virar a rosa. Fez o nozinho, vou passar esse fio por dentro aqui e cortar o excesso. Aí, vou colocar o fio vermelho na agulha pra gente já costurar no corpo. Essa costura aqui no corpo, ao invés de costurar assim, ó, assim, nós vamos costurar de ladinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um ponto assim de lado. Como é do círculo mágico, essa costura vai ficar, além de já arrematado o círculo mágico, eu também já aproveito para costurar no corpo. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, eu venho entre a segunda e a terceira carreira, pego um pontinho, ó, e vou passar sempre no mesmo lugar, e volto no mesmo pontinho aqui, ó, da lateral do braço. Vou passar algumas vezes para ter certeza que vai ficar bem firme essa costura, pois, ó, tá vendo? Aí o braço vai ficar soltinho, que se ele ficar durinho aqui, na hora que fechar a rosa, isso aqui fica pra cima, aí ele vai ficar aparente para a parte de cima, tá? Se você quiser fixar o braço um pouquinho mais, não tem problema, pode fazer uma costura aí mais forte. Só não coloca ele de ladinho assim, de topo, né? Coloca assim de ladinho para parecer que é o ombrinho dela. Fica bem bonito, tá vendo? Ó, já tá bem costurado. É assim mesmo que eu quero que fique, porque na hora que eu for virar a rosa, eu ponho os bracinhos assim, pego o outro bracinho, ponho assim e já viro a rosa. Fica até fácil de fazer, certo? Então, por isso que eu vou fazer desta forma. E essa parte do corpinho aqui, eu ainda vou te mostrar como arrematar por trás aqui depois, que nós vamos colocar um enchimento nessa parte. Dessa mesma forma que eu fiz esse braço, você faz o outro. Qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho para você fazer. Ó, pessoal, eu já finalizei a costura dos braços, agora vamos fazer o cabelo, certo? Aqui, ó, nós trabalhamos apenas uma laçada e deixamos a outra laçadinha aqui do ponto baixo na cor vermelha. Nós vamos trabalhar nessas laçadas agora. Eu vou vir aqui, ó, no sentido do ombro, vou vir assim, ó, tá vendo? Que tá no rumo do ombro. Vou pegar uma laçadinha desse ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, puxei uma laçada e vou passar por dentro aqui da laçadinha. Pronto, fiz um ponto baixíssimo, faço uma corrente. Agora, eu vou puxar essa laçada aqui, ó. Essa laçada, conforme eu puxar, e o tamanho do cabelo vai ser a metade desse tamanho que eu puxar. Então, eu vou puxar um pouquinho mais aqui, ó, quase que na metade do braço. E agora, eu vou rodar 8 vezes. Então, aqui eu girei as 8 vezes, venho aqui, ó, no pontinho, na laçada do lado, e vou fazer um ponto baixíssimo, passando por dentro da pontinha desse detalhe que eu girei. Fiz um ponto baixíssimo, agora eu faço uma corrente, vou puxar na mesma altura e vou girar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Venho na laçada do lado, do ponto ao lado, puxo a linha e vou passar por dentro desse detalhe que eu girei. Feito isso, faço uma correntinha, que aí vai ficar esses cachos, ó, tá vendo? Se você quiser fazer maior, para que ele fique maior, você tem que fazer o cordão maior, certo? Aqui eu fiz
até nessa altura. Se você quiser que fique bem grande esses cachinhos, você tem que puxar maior. Eu vou fazer isso por toda essa volta, depois eu venho, vou na carreira de baixo, vou fazer a mesma coisa. O cabelo vai ficar curtinho, mas vai ficar cheio, tá? Mas eu tô te dizendo o tamanho, porque se você quiser fazer cachos para ficar grande, é só aumentar o tamanho agora, tipo isso, ó. Eu já fiz o ponto baixíssimo e fiz uma corrente, certo? Depois que faz a corrente, você puxa. Eu tô puxando mais ou menos na metade do braço, né? A altura dessa laçada. Se quiser maior, é só puxar maior. Então, puxou na altura que você quer. E lembrando, tente sempre fazer do mesmo tamanho. Aí eu rodo 8 vezes. Rodou as 8 vezes, eu venho para a próxima laçada, puxo a linha aqui, ó, e vou passar por dentro desse detalhe que eu girei, tá vendo? Da pontinha do detalhe que eu girei. E faço uma corrente. Feita a corrente, já vou fazer o próximo, ó. Eu já peguei mais ou menos o tamanho, então não preciso ficar medindo sempre. E vou rodar as 8 vezes. Feito isso, venho no ponto do lado e vou passar por dentro dessa laçada e já faço uma correntinha e vou continuar trabalhando desta forma até chegar aqui, ó, do ladinho no sentido do braço do lado de cá, certo? Ó, cheguei aqui já no sentido do ombrinho do outro lado. Aqui, ó, no mesmo pezinho que eu já fiz os cachinhos, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, certo? Finalizou com um ponto baixíssimo, eu já vou vir aqui, ó, daqui mesmo onde eu estou, eu venho para a carreira de baixo e vou voltar trabalhando da mesma forma. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, aí põe na altura que eu já estou fazendo e vou girar as 8 vezes. Aí vou voltar pela parte de baixo nessa mesma carreira, ó, tá vendo? Pegando entre uma carreira e outra, passo por dentro aqui dessa laçada que a gente acabou de girar, faz uma corrente e já faz o próximo cabelinho. Vai pro ponto ao lado, puxa uma laçada, passa por dentro aqui, da onde a gente girou, e já faz uma corrente e continua desta forma, fazendo os cachinhos na carreira de baixo, que vai ficando assim. Que aí depois a gente organiza assim, ó, ela vai ficar aquele cabelo bem bagunçadinho, tá? Se quiser fazer também na parte de cima, pode fazer, mas eu vou fazer só na lateral. Vou fazer essa carreira que eu comecei agora, tá vendo? Eu pego assim, ó, entre uma e a outra carreira. Tô pegando desta forma. E vou chegar até aqui. Chegou aqui, eu venho para a parte de baixo aqui e faço a minha terceira carreira de cabelo. Aí eu vou terminar, tá bom? É desta forma que você vai trabalhar para fazer esse cabelo todo ensarañado, para ficar parecendo um cabelo mais crespo, né? Mas se você quiser fazer bordado só passando o fio, igual eu fiz lá da Wandinha, você pode fazer. Ó, o da Wandinha aqui, ó, deixa eu virar a rosa pra você ver. Eu fiz ele passando o fio, tá vendo? Eu fui passando o fio, aí depois eu costurei a trancinha. A trancinha dela tá aqui. Você vai lá no vídeo da Wandinha, no vídeo número 2, eu mostro como eu fiz
esse cabelo. Veja o número 1 também, às vezes tem algum detalhe que você goste, tá bom? Eu, se eu não me engano, o cabelo tá no número 2 mesmo. A gente faz tanto passo a passo que tem hora que a gente pode se enganar. Mas é bem bonitinho também, ó. Eu fiz aqui a parte do cabelo, eu fiz a franjinha, depois eu fui com a agulha, só passando a agulha mesmo, pra fazer desta forma. Você pode escolher. Eu quis fazer esse diferente, exatamente para ter mais opções, né? Você vai escolher a forma que você vai fazer e que você gostar mais. Então, eu vou continuar o meu e volto para te mostrar o resultado final do cabelo. Ó, pessoal, eu fiz 3 carreiras de cabelinho torcido. Agora, eu acho que ainda está pouco. Eu vou vir para a carreira de baixo e vou fazer mais uma carreira seguindo essa sequência. Então, eu cheguei aqui no meu último detalhezinho que eu fiz de cabelo e já passo aqui, ó, para a carreirinha de baixo, pego uma laçadinha aqui, ó, do ponto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e já começo a trabalhar da mesma forma que eu venho mostrando, tá? Não vai mudar não, eu só tô mostrando aqui que eu tô aumentando uma carreirinha, que eu falei que ia fazer só 3, mas na verdade eu estou fazendo 4, que aí o cabelinho fica mais cheio, tá bom? E assim eu vou fazer essa carreira. Se você pegar o jeito, você vai ver que é facinho. Rapidinho você consegue preencher a cabeça. Então, completei aqui a 4ª carreira. Eu vou... Aqui tá laçadinha ainda, ó, não cortei o fio. Eu vou aproveitar aqui para inserir a agulha e puxar aqui, ó, esse fio do início do nosso trabalho. É só puxar para dentro, tá? Não corta esse excesso aqui, pertinho do fio, para não acontecer de ficar frágil. Puxou para dentro. Deixa eu ver aqui, ele acabou saindo aqui, então vou inserir a agulha aqui e puxar ele mais um pouco para aí, certo? Então a pontinha ficou puxada. Esse finalzinho aqui, ó, do último cabelinho que nós fizemos, eu vou fazer assim, ó, vou vir aqui, ó, na carreira de cima, vou pegar um pontinho aqui. Vou tensionar o fio, né, para não ficar largo. Pode ser até no cabelo, no pezinho do cabelo que a gente fez. Tem problema. E passa aqui por dentro da laçada, fazendo um ponto baixíssimo. Corta esse fio, puxa a laçadinha e põe na agulha e passa aqui para trás para fazer o acabamento, tá? Porque ele vai ficar bacana você fazer o acabamento lá mais atrás. Esse acabamento é bem simples, é da forma que eu venho mostrando, ó. Passa aqui, ó, alguns pontos aqui pra trás, dá uma tensionada no fio. Pega qualquer fiozinho aqui, tiver mais acessível, mais fácil. Passa aqui por dentro. Então, tá feito o nó. Vou correr mais um pouco por dentro da cabeça e pode cortar esse excesso de fio. Que aí a parte do nosso cabelinho já ficou pronta. Fica bem bonitinho, ó. Eu queria fazer esse cabelinho mais cheinho. Aí, ó, esse detalhe que nós fizemos, às vezes ele encolhe, tá vendo? Esse aqui tá encolhido, esse aqui tá compridinho,
Deixa eu aproximar para você visualizar melhor. Tá vendo que esses aqui tá certinho e esse aqui tá encolhido. Você pega e dá uma ajeitada, ó, tá vendo? Que ele vai ficar bonitinho. Então, você olha um por um aí, pra ver os que ficou encolhido. Ó, esse aqui também tava encolhido. Aí, você dá uma torcida aí. Tá vendo? Eles vão achando o lugar certinho. É bom você verificar, porque às vezes você fez o cabelinho aí, ele fica escondido pra dentro, aí não fica legal. Ó, esse aqui também tava escondido, ó. Deixa eu pegar essa agulha aqui pra esticar ele. Esticou, você dá uma torcidinha. Tá vendo? Eles vão ficar mais aparente, vai ficar mais bonito. E a mesma coisa você faz em todos. Dá uma olhadinha um por um, para ver se não ficou encolhidinho. Se acontecer, não fica preocupada, é assim mesmo. Que aí no final, você vai colocando em ordem, tá? Que aí ele vai ficar bem cheinho.